Graça e paz, queridos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estou aqui no meu trabalho e no horário de repouso, e o Espírito de Deus me impulsionou a trazer uma palavra para a tua vida. E esta palavra está em Mateus capítulo 14, versículo 29, que diz: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas e foi ter com Jesus. Esta é uma palavra muito poderosa. É uma palavra que tem um efeito tão positivo na vida daquele que toma posse dela. Uma palavra que hoje pode mudar a tua maneira de pensar. A Bíblia vai dizer que estavam os discípulos em alto mar. E de repente, a Bíblia diz que se levanta tempestade de ventos e as ondas se enfurecem sobre aquele barco que estavam os discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer que o vento era contrário. Mas de repente eles olham e viram e observam que vem alguém caminhando sobre as águas. E eles ficam amedrontados, eles ficam com medo. Porque eles achavam que era um fantasma que estava caminhando sobre as águas. Jesus se identifica: Não temas, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro, ousado, porque Pedro foi um homem, um servo de Deus muito ousado. E Deus gosta de ousadia. Jesus gosta como nós somos ousados diante da sua presença. Pedro foi aquele que procurou viver novas experiências com Jesus. Ele quis aprender. Ele quis viver experiências maravilhosas que só Jesus poderia dar para ele. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: Vem. E a Bíblia diz que Pedro, ele caminha sobre as águas. E este é o ponto desta palavra. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o vento contrário em que você está enfrentando neste dia. Mas o Senhor manda te dizer assim: começa a caminhar sobre as águas. Começa a fazer como Pedro fez. Começa a descer desse barco. Esse barco tem te angustiado. Este barco de sofrimento que tem aprisionado a tua alma. Tem feito tu entrar. Tem feito você entrar em depressão, em angústia, em tristeza, em desânimo. Tem feito você desacreditar que você é capaz, que você pode vencer. Desça deste barco hoje e começa a caminhar sobre as águas. Começa a caminhar sobre as águas, porque se tu caminhar sobre as águas, tu vai ter um alvo. O teu alvo é ser Jesus de Nazaré. Aquele que disse: Vem, Pedro. Aquele que garantiu para Pedro que ele ia caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco. Ele começa a olhar para Jesus. A sua visão não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A visão dele estava em Jesus. E enquanto a visão de Pedro estava em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas num certo momento da história, a Bíblia vai dizer
que Pedro ele tirou a visão de Jesus. E ele começa a olhar para um lado, para o outro. E ele sente a fúria do vento. Sabemos, queridos, quando o vento contrário, ele bate em nossa porta. Muitas vezes achamos que nós não vamos vencer. Muitas vezes achamos que não vamos conseguir. Porque o medo se apodera do homem. E é natural, porque nós somos carne, nós somos frágeis. Mas aquele que falou para Pedro, Pedro vem, marcha, caminha sobre as águas. Ele está falando para ti nesta noite. Caminha sobre as águas. Vai caminhando sobre as águas. A partir de hoje,